Bem-vindos a Inteligências Lúdicas. Meu nome é Rodrigo Manique e estou aqui novamente com o nosso ilustríssimo Alexander Francisco. Tudo bem, querido? Honrado em estar aqui novamente e agradecendo muito esse nosso bate-papo e essa nossa presença aqui. Galera, quem está aqui no canal, inscrito no canal, vocês sabem que eu curto muito jogos Segunda Guerra Mundial. E o Alexander me convidou há um tempo para conhecer uma criação dele que eu fiquei extasiado. Tá? Se você gosta de card game, se você gosta de jogos com tema de Segunda Guerra Mundial, mas olha, não é um jogo de card game simples, não. Quer dizer, botou cartinha. Não! Cara, galera, vocês têm que conhecer com uma arte totalmente assim. Bom, melhor deixar o criador do jogo explicar e nos apresentar. Não é, Alexander? Com muito carinho, a gente apresenta para vocês o jogo Front, que é um jogo que estamos desenvolvendo com essa temática. A gente brinca de dizer que ele é um card war game, porque ele tem elementos assim. E eu quero deixar registrado aqui que o grande provocador dessa criação, além de eu gostar muito do tema, foi o próprio Rodrigo, que a gente se encontrava na GOB, e ele jogando lá jogos de Segunda Guerra Mundial. Conversamos sobre o Company of Heroes, e você me disse que tinha comprado também a versão board do Company of Heroes, e eu falei, bom, eu adoro essa temática, e assim que sobrou um tempinho e um espaço criativo para que isso acontecesse, esse jogo veio, tomou a dianteira e acabou sendo materializado conforme a gente vai mostrar para vocês. Vamos lá, galera, vamos conhecer? Então vamos. Então aqui estamos no Tabletopia, que é gratuito, né? Sim. E você pode falar. Pode falar, então. Estamos aí com o jogo Front, que aqui eu estou apresentando as 4 nações que desenvolvemos até agora, que seria o que eu penso ser a entrega inicial do jogo, que seria a FEB, que é aqui representada pelo Brasil, e a FAB aqui atrás, né? Para quem não sabe, é Força Expedicionária Brasileira, os Estados Unidos e essas 2 nações que eu citei aqui representando os aliados, e do lado do eixo eu trouxe a Wehrmacht alemã, não a SS, mas a Wehrmacht propriamente dita, e o Exército Imperial japonês, também aqui representado com essas questões todas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender que, por serem 2 nações para os aliados e 2 nações para o eixo, a gente até pode entender que podem acontecer 2 mesas simultâneas, ou seja, eu jogo com alguém, a outra pessoa joga com outra pessoa numa outra mesa, depois a gente faz uma melhor de 4 jogadores, enfim, aí fica a critério. Mas esse é o jogo Front. Cada nação tem a sua carta de comando, que é essa aqui. Tem também uma carta de tática. São 5 cartas de tática que ele escolhe qual ele quer usar. E temos também as cartas de unidade, que são essas aqui, que no verso tem o que a gente chama de honra, que é essa medalha aqui. E, ao mesmo tempo, lembra alguns ícones que tem no jogo. E, ao mesmo tempo, lembra o símbolo da artilharia. Enfim, vários processos nesse ícone aqui da honra. Então, Rodrigo, quais nações você quer que fique aí para a gente demonstrar? Bom, vamos colocar a Wehrmacht e o Brasil para conhecer um pouquinho? Isso, então vamos lá. Então eu vou tirar aqui, eu vou tirar daqui da visão os Estados Unidos da América e o Japão, por enquanto. E aí a gente entende que o jogo já está quase podendo começar aqui na questão. A primeira parte do jogo é quando a gente pega essas cartas aqui, que são as cartas de terreno, e são 10 cartas de terreno, elas simulam climas possíveis na guerra e também locais onde a guerra se desenvolveu. Eu aqui acrescento um local que quase não é explorado por jogos, que é os castelos de Metz, na França, que era aquela guerra complicada no meio daqueles corredores, exatamente, complicados pra caramba, e tem ali também aqui representado. Então, essa aqui é a primeira carta que a gente tem que pegar para montar o setup. Na verdade, a gente pega a carta de primeira batalha. E essa carta de primeira batalha, ela é colocada ao centro e tem algumas instruções que eu já explico para vocês.
mas o setup do jogo é exatamente esse. A gente pega as cartas de nossas unidades, coloca cada um num lado. A gente sempre entende que do lado direito da carta de terreno fica o domínio do eixo, das potências do eixo. Do lado esquerdo fica o domínio das potências dos aliados, na verdade, né? Não das potências. E aí, a primeira coisa que a gente faz aqui nesse setup é pegar a carta de comandante ou carta de comando e colocar coincidindo a seta com o número 0. Sim. Então, aqui a parte dos aliados fica em cima e a parte do eixo fica embaixo. E aqui a gente já traz uma questão, né? Que é exatamente o jogo não precisar de marcador para registrar quantas batalhas foram vencidas. Ou seja, a própria carta do comando ela se desloca para indicar quantas batalhas foram vencidas. E o primeiro jogador que fizer 3 vitórias, ou seja, vencer em 3 batalhas, a gente entende batalha como uma rodada, ele é o vencedor do jogo, front. Sensacional. Então, todo mundo começa com 0 aqui e assim a gente vai. Também uma outra coisa que a gente fez, né, para provocar um pouquinho, é que a cada vitória a gente vai invadindo mais a área do oponente. O nosso comandante vai entrando na área que seria do outro jogador. Essas cartas eu já explico, mas para determinar o primeiro jogador, que aí pode ser determinado por quem foi o último a assistir algum tipo de material sobre a Segunda Guerra Mundial ou ler algum livro, ou também pode ser pegar uma carta de unidade. Aqui, cada um pega uma carta de unidade e viram a carta para ver qual é o maior valor que aparecer aqui em cima. Quando empatar, tira mais uma, até que apareça um valor maior aqui. Vamos supor que, para fins dessa explicação, a FEB vá ser o primeiro a jogar. Então, quem tem a iniciativa do ataque, pega essa carta aqui e coloca ao lado. Quando coloca ao lado, liga aqui o botãozinho, uma luzinha ali, para indicar que ele vai ser o primeiro jogador. Quando ele terminar o turno de combate dele, ele passa essa carta para o oponente e dá uma flipada, vira a carta, né? No mundo físico, isso vai ser bem mais fácil. E aí liga o do oponente. E aqui também nessa carta está o fluxo do jogo todo, que é para tirar dúvidas ao longo do jogo. Ou seja, a gente, para preparar uma batalha, pega uma carta de terreno, que a gente já pegou, pega um efetivo de cartas, que é uma quantidade de cartas de unidade, decide quais dessas cartas serão as tropas que a gente vai colocar em campo, faz as honras, ganha honras, que são o recurso do jogo, e depois escolhe uma carta tática, a partir da segunda batalha. Então, entendido aqui, batalha como rodada e combates como o turno de cada jogador. Então, agora que a gente já chegou nesse momento, é o momento de comprar as unidades. Então, cada nação vai comprar aqui, estou usando os recursos do próprio Tabletopia, para as pessoas entenderem, né? Cada um compra 6 cartas. Então, vou escolher aqui o Draw 6 e as cartas vêm para a mão. As cartas de unidade vêm para a mão. E aí, com essas cartas de unidade na mão, é que o primeiro jogador, que neste caso é a FEB, vai escolher quais das unidades quer utilizar no front. E a gente entende front a primeira posição adjacente à batalha. Então, a FEB, neste caso, vai escolher a primeira unidade, vamos supor que seja a infantaria. E vai colocar aqui do lado para indicar que ele já colocou uma unidade. Na sequência, o time da Alemanha vai também escolher uma carta e colocar aqui do lado revelada também. Então, aqui já estamos com as cartas no front. E vamos colocar mais uma carta no front. E depois a Alemanha vai escolher também a carta que vai botar. E assim ela vai. E assim nós vamos alternando. Porque, segundo essa carta de terreno, nós temos que colocar 3 unidades na tropa. Só 3 cartas para cada lado. Vamos ganhar 3 honras
E, ao mesmo tempo, uma das cartas tem que estar na névoa de guerra, ou seja, tem que ficar escondida do oponente. Então, eu vou escolher aqui uma outra carta, sei lá se ele vai usar algum tipo de blindado, então vou usar esse lança-rojão aqui, mas vou usá-lo escondido. Deixa eu desvirar aqui, que foi também. E aí, a mesma coisa vai fazer a Alemanha aqui, colocando sua carta escondida também. Essas 3 cartas que sobraram daquela minha compra, eu vou tratar de colocá-las na condição de honras. E aí, quando eu viro a carta de verso, ela já começa a ser honra. Isso aqui é o recurso da honra, que eu vou usar para dar tiros especiais, para fazer deslocamentos com a minha unidade, com as minhas unidades, na verdade, e também para usar algumas habilidades específicas. Essas cartas aí, então todas as cartas que você tem na mão, nada fica na sua mão. Tudo no começo da rodada, você vai posicionar as cartas lá na frente e tudo que sobrou vira recurso. Não fica nada. Exatamente. Exatamente. Não tem nada na mão por enquanto. Aliás, não vai ter nada na mão realmente. E a gente não precisa se preocupar com o fato de misturar, às vezes, a carta que vem do adversário com a minha carta, porque depois a gente separa pela insígnia histórica de cada unidade, de cada nação, desculpa. Então, essa aqui é a insígnia histórica que era usada para pintar as viaturas da FEB, assim como essa cruz era usada para Wehrmacht. Então, quando a carta está no verso, ela serve como recursos aqui, como honras, na verdade. Então, o fluxo do jogo é, na verdade, tentar resolver combates. Então, vocês vejam que as cartas, além delas se unirem, a gente fez as cartas como se fossem níveis de profundidade, como um parallax, ou camadas mesmo, como layers. Parallax, então, justamente para poder fazer caber tanques. Eles estão aqui mais afastados. Então, esse aqui foi o processo que nós encontramos para fazer as cartas todas caberem ali. E só reforçando... Lindo, ficou lindo, cara. Parece um quadro. Parece um filme widescreen, cara. Ah, legal. Porque realmente cada carta vai se juntando com a outra para montar um cenáriozão durante a colocação. E é por isso também que esse jogo traz um elemento curioso, né? Que os jogadores não deveriam estar um de frente para o outro, e sim um do lado do outro, não deixando ver as cartas, mas como você bem disse, as cartas não ficam na mão. Então, a gente não tem nem problema de ficar escondendo a carta, porque, na verdade, elas já estão na mesa ou já se transformaram em recursos, como as honras que eu aqui citei. Essa aqui é a preparação para começar o combate. E o combate é definido pelos valores que estão nas próprias cartas. E eu chamo a atenção também para entendermos que, assim como essa carta que está adjacente ao terreno é a carta de front, onde a maior parte das batalhas vão acontecer, também existem batalhas que acontecem à distância, que eu vou mostrar daqui a pouco. E é aí que mora a necessidade de fazer deslocamentos e por aí vai. Quando algum time vai começar, ele pode tomar a decisão de fazer um deslocamento de suas unidades. Então, a FEB poderia... Eu vou até trocar aqui para uma outra unidade, para ficar mais fácil para a gente ver. Deixa eu ver outra unidade. Por exemplo, aqui, ó, um morteiro. Vou trocar essa carta aqui por uma carta de morteiro para vocês entenderem melhor o que vai acontecer aqui. Por algum motivo, eu posso querer trocar cartas de posição. Como aqui, por exemplo, para vencer esse blindado leve, a minha infantaria talvez não conseguisse vencer, porque ela tem só 2 pontos de valor contra 3 pontos de valor. E aí, a gente observa aqui nesta carta de blindado leve que ela tem uma habilidade especial. Antes, deixa eu explicar um pouquinho da anatomia da carta, para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Eu vou começar pela infantaria para explicar isso. Eu tenho o valor da carta, que é o valor absoluto que ela tem, então, ela vale 2 pontos. E está resolvido. Esse aqui é só um ícone a indicar que ela é uma carta e o valor dela é 2. É isso que acontece. E ela é uma carta de infantaria, conforme esse ícone está demonstrando aqui. E, ao mesmo tempo, essa carta pertence à FEB. Tem a insígnia histórica da FEB aqui.
Tem um texto aqui embaixo que também explica um pouquinho, traz um flavor para aquela carta, traz a descrição das unidades e tudo mais. Lembrando que, muito feliz, a gente viu que, historicamente, as tropas da FEB foram as únicas que misturavam várias etnias. Então, aqui também eu tentei fazer isso, né? Os mais morenos ao lado de negros e pessoas as mais variadas dentro das cartas. O que eu não pude fazer, historicamente, nas outras cartas. Então, essa é a primeira questão. Embaixo, nessa cápsula cinza, tem uma habilidade especial daquela carta. E essa habilidade, geralmente, só é ativada quando a carta está no front, que é o caso dessa infantaria, ou quando ela está de longe e pode executar um disparo à distância. Nesse caso aqui, essa carta de infantaria pode receber mais um se ela estiver no front lutando contra uma carta de infantaria. Você vai encontrar no ícone, que é de contra, exatamente um símbolozinho de alvo. Tem os tracinhos ali do alvo. Então, quando ela está contra uma infantaria, ela pode valer mais um, ela pode acrescentar mais um ao valor dela e se transformar, então, em 3. Mas só se a outra carta no front também fosse de infantaria. Só que para eu usar essa habilidade aqui, eu tenho que pagar uma honra. Então, você vê que o ícone daqui é igual ao ícone que está aqui na carta do verso. Ou seja, eu pago uma honra para poder somar mais um, caso tivesse uma infantaria ali na frente. Nesse caso aqui, você vê que não é. Que aqui essa carta é um blindado. Então, eu não conseguiria somar mais um naquela infantaria. No entanto, eu também posso fazer um tiro de longe. Já que eu não consigo vencer com a infantaria, eu posso declarar que eu vou atirar com o morteiro. E o morteiro, de longe, tem a seguinte capacidade. Ela é uma carta de tiro indireto, que é um tiro distante, também da FEB, e ela tem um valor pequeno, ela vale só 1. Então, ela no front não é bom, não é jogo, não, porque ela senão pode acabar perdendo facilmente. Mas, se eu quiser somar mais 3 a esse 1, e ser contra qualquer tipo de carta, eu posso pagar uma honra. Só que vai ter uma questão. Ao pagar uma honra, ele só vai acertar esse tiro de morteiro a 3 cartas de distância, a 3 áreas de distância, a exatas 3 áreas de distância. Então, esse morteiro aqui, ele vai acertar forçosamente 1, 2, contando com o terreno, 3. Ele acertaria meu blindado leve. O blindado leve oponente. Como o blindado leve oponente só tem 3 de valor, ele ganharia de graça mais 1 se fosse uma infantaria. Só que ele não está lutando contra a infantaria, né? Está lutando contra o morteiro, ele está só com 3. Então, ele vai perder quando o morteiro jogar a bomba em cima dele. E aí, essa carta aqui que foi derrotada vem para se tornar uma honra para a tropa que venceu. Neste momento em que se tornou uma honra para essa tropa, você tem que estar ligado porque as outras cartas do oponente vão se mover para se reorganizar. E nesse momento em que se reorganizaram, aqui, segundo a carta de terreno, tem que ter 2 cartas reveladas e uma oculta. Aqui só tem 2, então essa carta é obrigada a ser revelada também. E aí, nesse momento, quando eu acabei de fazer tudo, eu ainda posso querer fazer um deslocamento para me proteger. Então, eu desloco antes e depois do ataque feito. E aí, então, por exemplo, eu vou me deslocar aqui. Eu vou revelar essa carta aqui, que eu posso revelar a qualquer momento. Opa. E eu vou querer pagar uma honra para fazer um deslocamento. Ou seja, deslocamento, essa carta é descartada, e deslocamento é sempre entre as cartas adjacentes. Então, eu troquei essa posição por essa. E vou pagar mais uma honra para fazer um segundo... Oi? Vai ser bom isso aí. Para fazer um segundo deslocamento fazendo isso aqui, ó. Para fazer com que a carta fique onde eu queria que ela ficasse. Acabei de fazer, não tenho mais nada para fazer, eu passo, então, a carta para o meu oponente. Que, então, vai decidir se vai fazer um deslocamento para atacar ou não. Lembrando o seguinte, que o morteiro, ele vale 1,5. Mas, se ele estiver lutando contra blindados aqui no front,
ou seja, na primeira carta adjacente ao terreno, ela passa a valer mais 5. Então, ele valeria aqui 6,5 contra uma unidade que, por enquanto, aqui no front está valendo 5. E ainda tem um problema aqui, né? Que quando esse blindado pesado está lutando contra infantaria no front, ele fica mais fraco. Porque a gente lembra que o tanque pesado é muito difícil de caminhar, então a gente consegue com a infantaria lá jogar uma granada, atrapalhar a esteira, alguma coisa assim. Sabe aquelas bombas com um negócio, aquela gosma que eles botam na bomba, eles saem correndo, botam na esteira do tanque e sai correndo? Exatamente. Eu tentei fazer essa sensação quando um blindado estivesse lutando contra uma infantaria. Agora, se o blindado estiver lutando, esse blindado pesado, o Tiger 1, né? o Tiger 1, ou Tiger, como a gente conhece também, né? Estiver lutando contra um blindado à distância de 3 cartas, se a gente pagar uma honra, ele vai acertar mais 2. Nossa. Então ele ficaria com 7 pontos contra um outro blindado. À distância, mas aqui não é o caso, né? Que ele está no front. Sim. Então, nesse caso aqui, ele não teria como vencer o lança-rojão, porque o lança-rojão, lutando contra um blindado, vai valer 6,5. Então, novamente aqui, a Alemanha perdeu. Nesse momento, a pessoa pode decidir que vai se render. E a rendição honrosa significa o seguinte: está no turno da Alemanha, a Alemanha viu que não vai conseguir vencer, ela pode dizer, me rendo. Então, a primeira carta do front dela vai virar honra para o inimigo, enquanto que as outras cartas que sobraram viram honra para ela. Uhum. Certo. E aí, o Brasil avança uma, porque ele venceu uma batalha, e essas cartas que sobraram, elas voltam para manutenção ou enfermaria, ou seja, elas vêm para ficar por baixo do deck de compra de unidades. E aí, essa batalha acabou. Como a Alemanha se rendeu, a iniciativa do combate passa para o oponente. Agora, se a Alemanha tivesse ido até o fim sem se render, ela ganharia, ela perderia a batalha, mas ganharia o catch-up, né? Ganharia a chance de se tornar a primeira na próxima batalha. Mas como ela aqui se rendeu para ganhar a honra, então ela perdeu essa chance aqui. Então, aqui como vocês estão vendo, o jogo já está 1-0. E aí, novamente, o fluxo se repetiria, né? A gente pegaria um terreno novo, vou pegar aqui para vocês poderem ver, um terreno novo, que aqui agora saiu cidades, e essas cidades permitem ataque aéreo, como vocês estão vendo aqui os caças lá em cima, permitem cartas de ataque aéreo como tática. A gente vai colocar 4 cartas como tropas, sendo uma delas oculta. E como a gente compra sempre 6, ao colocarmos 4 tropas lá na mesa, sobram 2 cartas, que vão ser as nossas honras. Então, as pessoas comprarão... Vou jogar agora com a Alemanha para vocês entenderem melhor. Por exemplo, compraria aqui 6 cartas. Escolheria entre elas quais eu vou colocar aqui na mesa, começando aquele processo das tropas. Então, por exemplo, vou escolher botar um Panzer IV aqui. Um Panzer IV, que é do tipo de blindado, vale 4 e é excelente para combates ali. Aí a FEB ia colocar também uma carta revelada assim que eu botei a minha. Nesse caso aqui saiu um Sherman, que ela botou. Para vocês entenderem uma coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer. Uma coisa importante. Assim que eu comprar o efetivo, eu posso decidir que algumas cartas eu quero trocar, fazer um mulligan. Então, vamos supor que eu não queira a metralhadora, decidi que eu não quero nessa batalha metralhadora, nem quero um segundo atirador, já tinha um atirador. Então eu posso trocar essas 2, colocando no final, peraí, veio tudo junto aqui. Posso colocar essas 2 no final do deck e pegar novas 2 para mim. Isso no mundo físico vai ficar bem mais... Sim, mais tranquilo. Curioso, né? Uhum. Acabou que não saiu uma carta que eu queria mostrar para vocês, então eu vou forçar aqui a barra para ver se aparece.
que está com muito tanque aqui. A Alemanha e os Estados Unidos têm um pouco mais de tanque do que as outras, o Japão e a FEB, por exemplo, porque eu tentei fazer bem histórico. Essa carta aqui de anti-tanque, ela é curiosa. Ela acerta de longe um blindado a 3 cartas de distância exatamente, pagando uma honra. E ela é mais fraca. Só que ela tem esse símbolozinho aqui. E aí o que eu queria mostrar para vocês é o que a gente chama de bônus de junção. As cartas podem ter um bônus que aumentam o valor delas, justamente porque uma está ao lado da outra. Então, aqui, ó, se esse anticarro ficar atrás de um Panzer, de um blindado, ele aumenta em mais um o valor daquela carta, que está na frente, né? Mais para o front. Então, essa carta aqui do front já está valendo 5, porque está com essa carta de junção aqui. E a FEB ia lá também botar a sua próxima carta, que é um atirador que atira também à distância. É uma infantaria, mas ele atira ou 3 ou 4 cartas exatamente de distâncias, e contra a infantaria ele ficaria valendo 3. Então, basicamente, é essa a estrutura dos jogos. A gente ia ficar definindo. Só que agora, para a segunda batalha, a gente ganha também essas unidades, essas decisões táticas aqui. E aqui, como eu estou fazendo papel agora da Alemanha, eu vou só fingir que continuei botando as cartas aqui. A FEB colocou lá as respectivas dela. Deixa eu botar uma aqui para a gente poder ver um negócio, ó, que é artilharia. E aí aquelas cartas que sobraram para a gente se tornaram honras, porque assim que eu terminar de botar as 4 cartas lá, sendo que a última é oculta, as cartas que sobraram se transformam em honras aqui, ó. E aí você tem que escolher direitinho quais serão a honra que você vai... quais cartas você vai usar como honra. E aí tem essas cartas aqui, que são as cartas de tática. Todas as unidades... Perdão, todas as nações vão ganhar 5 cartas táticas. E foi aqui que entra o maior respaldo histórico que eu quis dar ao jogo. Então, por exemplo, uma das possibilidades é que você opte em usar a Luftwaffe, o apoio da Luftwaffe. A carta de terreno permite. Se você lembrar, tem aviões aqui em cima. Então, essa carta permite o uso de aviões. Então, a Luftwaffe é uma das possibilidades que tira uma força das cartas que estão no front. E existem outras táticas também. Por exemplo, aqui tem o general Hans Guderian, que eu tenho que pagar 3 honras para ele me dar possibilidades com os tanques, com os blindados. A contextualização dele é o quê? Ele era o cara que criou o quê? Ele foi... Pode falar. Não, por favor. Ele foi o cara que... O Hans Guderian foi exatamente o cara que criou a disciplina do ataque relâmpago, lá na Blitzkrieg. Sim. E também ele era o líder indiscutível das divisões blindadas do exército alemão. E ele entrava em muito choque com Hitler, né? E ele foi demitido 2 vezes, porque defendeu a tropa e tal. E no final da guerra, apesar de muitos combates ele ter comandado, ele não teve nenhum crime de guerra considerado a pesar-lhe nas costas. Então, por essas e outras motivações, eu coloquei o Hans Guderian para ser o nosso representante aqui do potencial de blindados da Alemanha. Outro aqui, nesse caso, é a aviadora Hannah Heidt, que é uma excelente aviadora, a ás da aviação que revolucionou várias coisas, que permite uns ataques por trás da retaguarda. Também tem avião aqui, então se tivesse saído um terreno que impossibilitasse a presença de aviões, ela também não poderia ser escolhida. E ela tem que pagar 3 honras para usá-la. Enfim, essa aqui eu acho interessante, que historicamente o exército espanhol foi apoiar o exército alemão na Segunda Guerra, que era o que eles chamavam de Divisão Azul. Mas só pediram para não atacar
os aliados, historicamente falando. Mas, de qualquer maneira, se eu pagar 2 honras, eu tenho o direito de usar essa carta como tática para essa batalha. E quando eu estiver com as unidades de infantaria, eu posso ficar pagando 1 honra para aumentar em mais 1 qualquer unidade de infantaria. Então, ela é uma carta barata, mas ela acaba saindo cara. Tem que pensar muito bem se vai usar essa carta ou não. E aqui, outra figura lendária também, um grande herói, que foi o Tenente Georg Bose, que ele soma mais 1,5 às unidades de infantaria. Ou de blindados, que a Alemanha tem forte. E aí eu vou mostrar para vocês uma questão aqui. Ó. Por exemplo, a Hannah Height. Se eu escolher a Hannah Height, eu coloco a Hannah Height aqui como essas cartas ficam na minha mão. Eu posso escolher qualquer uma para cada batalha, lembrando que ela só vai ser usada uma vez. Perdão, só vai ser usada nessa batalha. Depois que essa batalha acabar, essas cartas serão descartadas. A FEB também escolhe uma das unidades que ela tem à disposição. Ela tem, por exemplo, como usar a resistência italiana, os partigianos, né? Que tem aquela música no seriado Casa de Papel, né? La Bella Ciao, que eles cantavam. E as mulheres atuavam fortemente na resistência italiana, ajudando a FEB também. Então, aqui eu fiz a representação delas. A resistência atacava os blindados na retaguarda e, por isso, tiravam um poder dos blindados e ainda impediam aquelas junções que davam mais força para a blindada. Aqui no jogo, elas podem ser usadas 2 vezes. Ou seja, elas impedem até esse bônus aqui também. Só que eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho que pagar 3 por ela e ela só pode ser usada por 2 vezes. O texto explica aqui, mas eu estou só fazendo para ser mais rápido aqui a explicação. Posso também usar a FAB, que é a Força Aérea Brasileira, e a Força Aérea Brasileira permite que meus tiros indiretos possam ser ampliados ou reduzidos, para eu acertar exatamente quem eu quero por 2 vezes. Pô, muito temático, cara. Porque como vocês estão lá na frente, estão olhando aqui, estão posicionando. Exatamente. Né? Muito bom. O que me inspirou a fazer a FAB com esse potencial foi porque uma das missões que a FAB fazia era de reconhecimento para apoiar a nossa grande artilharia. Então, por isso que usamos a FAB aqui como processo. Também podemos escolher o general Mascarenhas de Moraes, que foi o comandante da FEB. Ele dá por 3 vezes, eu posso aumentar o valor de uma unidade qualquer. E posso usar o herói de guerra, o sargento Max Wolf, que também é uma atividade passiva que deixa qualquer unidade de infantaria minha 1,5 mais forte. E, por fim, não menos importante, o general Plínio Pitaluga, capitão Plínio Pitaluga, depois transformou em general, que eu pago 3 honras para usar, mas ele me dá também a possibilidade de ter 1,5 a mais para blindados leves. E ainda por cima eu obrigo o adversário a revelar as cartas dele, porque os blindados leves faziam missões de cavalaria de reconhecimento. Então, por isso que não vai ter névoa de guerra com o adversário. Até botei um binóculo aqui para reforçar essa ideia de que o Plínio Pitaluga fazia esse tipo de missão. Bom, então cada um vai escolher as suas táticas e o combate vai começar. Para não precisar usar marcadores, quando a gente revelar, né, porque aqui seria nessa fase da escolha da tática e a revelação também, para não precisar ficar usando marcadores, eu criei essa seta que fica ao lado do comandante. Então, por exemplo, a Hannah Height pode ser usada apenas 2 vezes. Então, quando eu quiser usá-la uma vez, eu baixo a carta. Então, você só paga os 3 medalhas ali uma vez para poder posicionar ali. Agora, quando você for usar, você não paga mais nada. Já está pago. Exatamente. Eu pago essas 3 aqui, vou simular que eu paguei essas 3 cartas aqui. E aí já está podendo usar ela. Ela pode usar até 2 vezes. Exatamente. Quando eu revelei, eu pago. E aí eu paguei, agora eu já posso usar 2 vezes. Então, eu decidi que vou atacar a unidade de atiradores que está aqui atrás do front. A Hannah Height, ela não pode atacar o front.
Ela só pode atacar unidades que estejam fora do front e ela vale como se fosse uma tropa também, né? Sim. E ela vale 2,1. Sim. E aí 2,1 vence o 1 do atirador. Só para lembrar que qualquer carta que esteja fora do front, ela não pode usar essas cápsulas cinzas para se defender. Ela só pode usar para atacar à distância ou no front. Então, essa carta só vai se defender com 1. Então, se eu usar a Hannah Height aqui, eu venceria essa carta para mim. E aí vira honra para mim. E eu posso usar uma segunda vez. Quando eu usar a segunda vez, acabou essa carta e eu viro. Ou seja, acabou essa tática para usar. O mesmo aqui seria para o Mascarenhas de Moraes. Eu não estou conseguindo vencer uma unidade, eu posso aumentar mais 1 para ela, mais 2. Ou então, num outro combate, eu posso aumentar mais 1 para uma outra unidade. Quando eu fizer essas 3 vezes que ele tem direito, acabou, não posso mais usar. Então, assim, nós criamos um sistema que acreditamos ser simples, de não precisar de nenhum marcador para gerar as vitórias, para marcar as vitórias aqui pela carta de terreno, e nem para marcar quantas vezes as táticas foram usadas. E, para terminarmos, existem outros terrenos que vêm aqui para dar rejogabilidade. Esses terrenos, eles contam algumas histórias e cada um deles tem uma questão. Por exemplo, aqui nós temos a Floresta Tropical. Na Floresta Tropical, qualquer deslocamento de blindados fica mais caro. Você lembra que eu disse que a gente faz um movimento de 1 para poder deslocar unidades? Se a gente tirar esse terreno, se qualquer movimento entre cartas adjacentes que envolva blindados, vai ficar mais caro. Vai ter que pagar duas honras para deslocar. Porque, tematicamente falando, né, nas florestas tropicais, para poder deslocar um tanque, tem que cortar uma árvore, tirar a árvore da frente, aí atrapalhava o movimento. Outra carta que também é bem polêmica é essa aqui, né? Que é uma serração terrível. Notem que elas não têm nenhum avião. Então, isso indica que a gente não poderia usar a Hannah Height, a FAB, nenhuma carta de tática que permitiria... aqui, ó, 100 táticas de apoio aéreo. Não poderia usar nenhuma. E aqui também tem uma coisa dolorosa. As armas de tiro indireto ficam mais fracas, porque eles perdem a precisão no tiro. E só para dar um exemplo aqui tem a Alemanha, por exemplo, que ela está com artilharia. Então, a artilharia ela vale 2 no front. Mas, se ela quiser atirar à distância, você paga uma honra e a 4 cartas de distância exatamente, você soma mais 4. Contra qualquer tipo de carta. Então, em outras palavras, a artilharia ela vale 6 a 4 cartas de distância. Então, ela acertaria aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Nesse caso, não daria, porque ela ia cair no terreno, né? Mas se ela tivesse aqui, ó, ela acertaria lá se ela tivesse aqui, por exemplo, ó, ela acertaria unidades mais recuadas da FEB aqui nesse caso. Ó. Por exemplo, ela conseguiria acertar daqui 1, 2, 3, 4. Ela poderia destruir esse tanque aqui, por exemplo, porque o tanque só vai se defender com 4 e ela está atacando com 6. Mas o mais indicado aqui até seria, de repente, deixar essa unidade aqui mesmo, porque ela também acerta lá, porque ela aqui acerta a 3 de distância, somando mais 5 se o ataque for contra blindado, desde que eu pague uma honra. Então, ela contaria 1, 2, 3 e destruiria esse blindado aqui. Porque ele só vai se defender com 4, por enquanto. Então, este é o jogo Front, em que eu tentei aqui colocar, tem também aqui os terrenos montanhosos da Itália. Os castelos. Em homenagem... Oi? Tem os castelos, mostra os castelos. Os castelos são aqui, os castelos de Metz, aí fica com pouquinha tropa. A gente compra 6, fechado, né? Lugar fechado, exatamente. A gente compra 3, a gente bota 3 na tropa e fica com as outras 3 que restaram como honra. E pode avião. E tem uma outra, essa aqui é polêmica, porque ela é a floresta de Hurtgen, que ela permite que o eixo coloque 5 tropas.
Mas são 6 cartas que a gente compra como efetivo, né? Ele vai botar 5 reveladas e a última vira honra. Enquanto que os aliados ficam em menor quantidade, mas conseguem ficar escondidinhos e ganham 2 honras, porque das 6 que ela compra, só bota 4. Além dessa aqui, também tem uma carta que é essa aqui, que é a neve. A neve também não pode avião, porque não tem como ver o que está acontecendo naquela névoa pesada. E qualquer deslocamento por causa da neve fica mais caro. Aí, infantaria, blindado, qualquer deslocamento fica caro. E tem o deserto, que os deslocamentos envolvendo infantaria ficam mais caros, porque a infantaria se cansa de andar no deserto. E a praia da Normandia, onde aqui é o contrário daquelas florestas de Hüttingen, que aqui é o contrário. Os aliados ficam com 5 cartas na tropa e ganham 1 honra, enquanto que o eixo fica com apenas 4 escondidas e ganha 2 honras. Então, a gente conseguiu explorar quase todos os terrenos possíveis da Segunda Guerra Mundial, e a dinâmica do jogo Front é basicamente essa. A primeira nação que chegar a 3 vitórias em batalha, que são essas questões de hora um jogador, depois passa para o outro, desloca, ataca, desloca, ataca, desloca se quiser e se tiver como pagar, termina o jogo com a resolução de quem conseguiu as 3 batalhas primeiras. E para quem acha que é moleza, é tenso. Lembra do nosso jogo? Foi no último. Foi tenso, Ficamos ali empatados, né? Tivemos que fazer o última mas vitória ali. Você posicionou de uma maneira que eu não tinha como ultrapassar nem com tanque, nada. Você botou de um jeito que é intransponível. Porque às vezes a gente perde artilharia. Exato, eu já perdi. Assim. Eu posicionei mal meu tanque, por exemplo. Tem que pensar. Não é um jogo assim, posiciona. Não, tem que pensar direitinho que você vai colocar, mexer no Pô, teve uma hora que minha artilharia estava lá na frente. Não, eu vou perder, vou começar a mexer, colocar ela lá para trás, botar os caras, os fraquinhos lá na frente, bucha de canhão, começar a atacar com a artilharia lá de trás. Aí você tinha um sniper, matou um carinha lá atrás meu. Eu falei, nossa, não esperava isso. E também tem uma coisa que eu acho engraçado, que às vezes a gente, empolgados, ataca uma carta do front e esquece que o que sobrar de cartas vai se deslocar para frente. Sim. E aí, às vezes, a gente perdeu o alcance que queríamos com a artilharia nossa, porque houve esse deslocamento, que é a organização natural das cartas no front. Né? Então, tem que quebrar a cabeça aí para ver certinho como é que vai fazer. Né? Sim. E assim, claro que há mais coisas para se falar, né? Por exemplo, tem as táticas japonesas, tem as táticas americanas, com várias personalidades, especialmente americana. Né? Isso. Tem uns carinhas aí muito conhecidos para a galera que curte o tema de Segunda Guerra Mundial, a parte histórica dos generais, os caras polêmicos lá dos Estados Unidos, que eram polêmicos, mas as pessoas gostam de ver. O Telly Savalas mesmo fez o papel de um que está aí no jogo. Quer que mostre alguma coisa? Vamos embora, vamos ver. Porque então, vamos lá. Por exemplo, entre os americanos, as unidades, entre americanos e japoneses, as unidades elas são iguais. Então, a infantaria de um é igual à infantaria de outro, a artilharia é igual à artilharia do outro, da nação qualquer. O que varia aqui é a quantidade daquelas unidades. Então, por exemplo, os americanos têm em torno de 7 unidades blindadas, enquanto que a FEB e os japoneses têm uma quantidade menor. Mas, em compensação, eles têm muito mais infantaria. E também tem táticas que tentam compensar essas diferenças no terreno. Os japoneses são os que aqui, entre essas 4 nações, têm a maior infantaria. E aí eles têm muitas armas contra blindados, por exemplo. Então, entre os americanos, as táticas que nós escolhemos, os americanos também são bons de morteiro. Eles também têm um morteiro a mais do que qualquer outra unidade. E com o tempo, a gente vai pegando quais
quais nações são mais indicadas para cada situação, e aí eu vou me adaptando mais a uma nação ou outra, né? Então, entre as táticas que eu posso escolher para os americanos, lembrando só uma coisa, isso aqui é uma carta só para lembrar, uma legenda daquela anatomia das cartas, que eu botei para as pessoas verem o que é cada coisa e já irem aprendendo o linguajar do nome das coisas. E aí o funcionamento é igual ao que nós já vimos da Alemanha e da FEB, mas a gente escolheu aqui o Eisenhower, que a gente paga 3. Eu tinha esquecido de dizer o seguinte, os americanos são os que mais têm unidades que a gente tem que pagar alguma coisa para tirar. Então, a gente deu uma aliviada no preço das táticas dele, para dar uma balanceada no jogo. Então, o Eisenhower é aquele que distribui 3 pontos para serem divididos entre as forças de qualquer unidade. Para ver se ele ganha lá no... Ele pode usar isso 3 vezes, então ele tenta ver se consegue ganhar. Nós também temos o Desmond Doss. Se você reparar, ele é um dos únicos que não usa nenhum tipo de arma na mão. E aí, ele é aquele que disse que não ia pegar em armas e inspirou o filme do Mel Gibson, Até o Último Homem. Isso. E a gente paga 2 de honra e, se perdermos unidades de infantaria, elas não vão contar honra para o adversário, viram honra para a gente. É como se o Desmond Doss tivesse curado essas unidades para virarem honra, pelo menos, para a gente, por 2 vezes. Eu tenho que pensar direitinho, porque só vou poder usar isso por 2 vezes. Tem também os Airbornes, que são paraquedistas que, como a Reinhardt dos alemães, eles saltam atrás da linha do front inimigo e podem atacar outras unidades lá com valor de 2,1. Para tentar acabar por 2 vezes e tentar acabar com artilharia ou com morteiro, coisas assim. Aqui os Airbornes. Tem uma tropa que eu gosto muito, que é uma tática que eu gosto muito, que eu tive que treinar para falar esse nome, tá? Que é o 761º Batalhão de Tanques. Para quem não sabe, eles eram os Panteras Negras. Alguns também chamavam de Panteras Negras do Patton, do general Patton. E eles foram condecorados como a tropa blindada mais eficiente da Segunda Guerra Mundial. E o batalhão todo era composto somente por negros. Foi a primeira vez que negros fizeram uma unidade específica, ainda mais blindada. Que antes eles tinham até, se não me engano, o 93º, 91º, que era uma unidade de infantaria. Mas essa foi a primeira unidade blindada mesmo, só compostas por negros, os Panteras Negras, e eles tiraram onda. Realmente foi um excelente trabalho que eles fizeram. Então, essa carta aqui, ela potencializa os blindados médios. De forma passiva, ela dá mais 1 para qualquer blindado médio americano. Se eu escolher. O polêmico, né, que você estava fazendo aí a introdução, o polêmico general Patton, que ele deixa todas as unidades blindadas, que já são mais fortes no jogo, né, ficarem mais fortes ainda, ficam com 1,5 a mais. E a gente revela todas as unidades escondidas do inimigo. Porém, ela é cara. A gente tem que pensar direitinho se eu pago 4 honras para poder utilizar essa General Patton ou não nas batalhas. Então, essas aqui são as táticas dos americanos, para usarem lá aqui do lado do comando e usar quantas vezes forem necessárias. E entre os japoneses... Oi? Sensacional. E entre os japoneses, nós temos também, aí que eu falei, né, foi um pouquinho mais difícil de ajustar, mas nós temos aqui algumas unidades importantes que também ficam aqui ao lado do comando japonês. Um detalhe, todas as patentes, todas as insígnias de braço, de ombro, elas estão com a máxima fidelidade que o estilo de desenho me permitiu fazer. Então, essa unidade aqui, por exemplo, no finalzinho de 40 e pouco, os japoneses tiraram as patentes dos ombros e colocaram na gola. Então, eu fiz a mesma coisa aqui em respeito a essa nova forma de designar as patentes.
Então, eu procurei ser bastante fiel nessas questões. Então, nós temos o capitão Sakae Oba, que a gente paga 3 honras, e ele é o famoso Raposa de Saipan. E ele atua naquelas cargas Banzai, né? Que a infantaria ia para cima e reduzia o poder dos inimigos que ficavam assustados quando estivessem no front. Nós temos também o Tenente Hiro Onoda. O Tenente Hiro Onoda, para quem não sabe, acabou a guerra em 75, ninguém avisou para ele, estava nas ilhas das Filipinas, Isso. e ele continuou lá esperando o major dele voltar até, se eu não me engano, 1974. Ou seja, ele ficou 30 anos na ilha achando que a guerra não tinha acabado ainda. Por essa lealdade toda, eu coloquei ele aqui como exemplo de carta que a gente paga 3 honras, mas todas as nossas unidades de infantaria ganham 1,5. E é uma atividade passiva, não tem vezes a usar. Né? Uhum. Tem os zeros, né, que a gente paga 3 honras e os nossos aviões zero japoneses atacam as unidades que estão atrás, como os airbornes americanos, por exemplo, ou como a Hanna-Reit alemã, e a gente pode usar apenas por 2 vezes. Se eu jogar com 0, é bom jogar sempre do lado direito, né? Isso, exatamente, para ele poder valer alguma coisa. Se for 0 à esquerda... Exatamente. Muito bom. E temos Peraí que eu vou deixar essa carta aqui por fim. Sim. Nós temos essa aqui, que é o equipamentos e armas de antitanque. Ou seja, eu pago só 2. Mas eles colocam aquela mina, que era a mina Type 99, que ela era imantada. Sim. Nossa. Então a infantaria vinha correndo, colava aquela mina no tanque, no blindado, e saía correndo, e o tanque ia para Conchinchina, porque explodia tudo. Então, tanto o fuzil com o lançamento de granada antitanque, quanto essa mina 99, elas podem ser usadas para reforçar a infantaria quando ela estiver contra blindados, somando a ela mais 2. E a gente tem que pagar uma honra para isso acontecer. Quantas vezes a gente quiser que aconteça, na verdade. Aliás, é uma vez por combate. E a última carta, que eu disse que era mais polêmica, né, que foi até inspirada pelas coisas que o Eduardo conversava comigo, era a carta de Tenoreika Banzai, que até tem outros jogos eletrônicos que os japoneses saem gritando Banzai e se entregam para a morte. Né? Então, essa carta aqui a gente paga 2 honras. A nossa infantaria fica 2 pontos mais fortes de valor a qualquer momento, por 2 vezes. Só que se a gente ganhar na batalha, a nossa carta de infantaria também morre, também é descartada, que é para simular exatamente o ataque suicida lá que era chamado de Gyokusai, que era historicamente essa questão. Então, é claro que na carta não bota ali suicídio e tal, nem nada disso, mas era para respeitar o aspecto histórico e temático que essa proposta dos japoneses tinham de gritar viva o imperador, Tenoreika Banzai, e sair para cima do inimigo e ver o que acontece. Né? E aí a gente termina também as táticas japonesas. E as unidades também foram bem historicamente fiéis. Então aqui está o Type 97 Shi-Ha, que era o tanque médio japonês, e tudo mais, as tropas, as metralhadoras também são o máximo fiel possível a essa questão. E para finalizar essa questão das regras, eu fiz a arte toda baseada no estilo noir, que era o que estava em voga nos anos 40, para filmes de suspense, filmes policiais, etc. Então, como era o estilo daquela época, eu fiz nesse estilo. E também, se vocês repararem, os soldados são um tanto cartunescos, apesar de estarem com a roupa, com as fardas, o mais exato que eu pude deixar. E somente as cartas de personalidade que realmente existiam é que eu fiz com base em fotos mesmo, para ficar mais fiel. Tanto aqui o Hiro Onoda, quanto aqui no Japão, no caso, né, o Sakae Oba.
Então, assim, essa foi a tentativa de fazer com que o jogo ficasse nesse clima todo aí de estruturas históricas ligadas à Segunda Guerra Mundial. E você jogou e viu que a gente tentou fazer o máximo de profundidade estratégica e tática mesmo no jogo. Né? Isso há, com certeza. Existe no jogo. Ele é um jogo de cartas, mas você vemos a movimentação. O cara está na retaguarda, vamos acabar com a retaguarda do cara. Tem tudo isso no jogo. Tem tudo isso, né? A gente tentou abranger a maior parte das coisas que realmente aconteceram, mas num jogo que só tem cartas. Sim. E que as necessidades de contagem e de marcação foram resolvidas com esse sistema de iconografia de setinhas e números e tudo mais. Né? Tá tudo aí. Tudo que você precisa tá aí. Você não precisa pegar token. Meu Deus, aí bota lá na mesa, aí os tokens se espalham. Não existe isso. Aí a chance de alguém bater na mesa e os tokens espalham. Não tá aí. Nas cartas. E tá lindo, hein? Parabéns, viu Alexander? A gente tentou fazer o máximo fiel possível. Ansioso para ver esse jogo aqui na minha casa. Alexander, muito bacana, cara. Eu joguei, quero jogar mais. Sim, já está mata e convidado. Obrigado. Eu estou vendo com uns amiguinhos aqui que gostam muito do tema e são gamers também para fazer uma gameplay. Galera, canal, em breve vamos fazer uma gameplay do joguinho para vocês conhecerem, né? E eu tenho uma coisa a falar do jogo, cara. Assim, tem previsão desse jogo para ser lançado? Não, esse ainda estamos bem no começo, assim, estamos fazendo os testes, porque ele foi adiantadinho e se meteu e acabou nascendo muito rápido, mas a intenção é testá-lo mais um pouco, conhecê-lo mais um pouco, divulgá-lo mais um pouco, até que uma editora venha e converse conosco e a gente veja como é que a gente pode fazer para lançá-lo, ou em financiamento, ou do jeito que for, está pensando nisso ainda. Bom, enquanto isso, então toma aqui, ó. Toma, joga, take my money. Shut up and take my money. Muito bacana. Galera, vocês querem conhecer mais jogos do Mr. Alexander? Vamos fazer um outro vídeo também de outros jogos seus? Vamos, vai ser uma honra. A gente pode mostrar aqui o Cardinarok. Exatamente. Quero muito. Nesse formato de vídeo, eu alonguei um pouquinho mais a explicação das regras, justamente para o pessoal conhecer um pouquinho melhor as regras e tal, e entender um pouquinho melhor. E agradeço muito aí a oportunidade dada para a gente falar um pouquinho sobre esse projeto que está em andamento aí, que é o Front. Eu que agradeço o teu tempo aqui conosco. E, galera, mais uma vez está aqui o Instagram, todos os detalhes aqui do Alexander. Entra lá, manda mensagem lá para começar a conhecer o jogo, marcar a jogatina lá para conhecer e se inteirar mais dos lançamentos que ele tá montando, os jogos que ele já lançou. Caso você queira adquirir também, como adquirir, lá você vai se informar, né, Alexander? Sim, nós estamos aí com alguns lançamentos para acontecerem. E eu vou estar sempre informando lá, tanto no Facebook, que você colocou aí, quanto também no Instagram. A gente está tentando sempre manter o pessoal informado. Sensacional. Alexander, obrigado por estar aqui conosco de novo, mais uma vez. E em breve a gente se vê, né? Com certeza. Eu quero novamente te agradecer, porque volto a dizer que você me inspirou lá, sempre me falando para faz um jogo de Segunda Guerra, e acabou que, de repente, em prazo rápido, esse jogo foi entregue aí. E que bom que você gostou, né? Porque você foi uma pessoa que me estimulou muito a fazer. Obrigado. Não fui só eu que gostou, hein? Quem gostou? A galera tá demais. Então, galera, quem... Só um instantinho, deixa eu botar aqui na telinha de novo. Então, galerinha que está assistindo o canal, não deixe de se inscrever, deixe seu joinha, se inscreve no canal se você não for inscrito, curte, divulga o canal para sua galera pelo WhatsApp, para que o canal possa chegar logo aos 1000 inscritos.